Olá. Em janeiro desse ano, o Brasil contava com mais de 452 mil médicos em atividade. Um profissional para cada 2,18 habitantes. É mais do que o dobro do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Nunca houve um aumento tão rápido. Em 5 décadas, a quantidade de médicos no país cresceu quase 700% na esteira de uma abertura sem precedentes no número de cursos e escolas. Apesar disso tudo, persiste a grande desigualdade na distribuição da população médica entre regiões, estados, capitais e municípios do interior. Para debater esse fenômeno, o Cidadania recebe o Dr. Donizete Dimer de Amberardino Filho, coordenador da Comissão Nacional ProSUS do Conselho Federal de Medicina. Ele é conselheiro pelo estado do Paraná. Doutor, muito obrigado pela sua presença. É nosso prazer estar aqui. A concentração de médicos no Brasil, de que se fala tanto, é real, realmente? Veja, em números absolutos, nós podemos dizer que nós temos um número razoável, né? Só que a distribuição dos médicos no Brasil acompanha as desigualdades sociais que nós temos. Então, nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, nós vamos ter números, proporções até acima do esperado, ou seja, mais de 4 médicos por 1.000 habitantes. E nas cidades menores, nas mais carentes, nas mais longínquas, nós vamos ter menos de 1 médico por 1.000 habitantes. Então, a média sempre é um pouco burra, né? Porque a média representa o todo. Mas o nosso grande problema, de fato, é a distribuição dos médicos nos municípios brasileiros. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde tem um número mágico para essa questão. Ela tem uma recomendação de médicos por 1.000 habitantes. Mas ela mesma esclarece, né, que nem sempre esse número deve ser levado em consideração sem pesar as peculiaridades regionais, né? Por exemplo, no Brasil você tem diferenças enormes. Você tem, por exemplo, a população no norte do país tem uma demanda por médicos diferente, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, não é verdade? Sim, sim. Então, qual seria, assim, a principal solução que poderíamos trazer no Brasil para reduzir realmente essa desigualdade da presença de médicos? Eu entendo que a principal caminho para isso seria uma política governamental no sentido de fixação de uma carreira médica do profissional de saúde, particularmente o médico, no caso, nas cidades menores. Porque hoje o que você vê é que os municípios de pequeno porte, com suas grandes influências políticas e com contratos de trabalho muitas vezes precarizados e temporários, não atraem essa população desse médico jovem. Então, acaba tendo uma grande distorção que é assim, quanto menor o município, menos relação médico tem. Então, nos municípios pequenos, nós podemos ter menos de 1 médico para 1.000. E nos grandes centros, como São Paulo, nas grandes capitais, cidades com 500.000 habitantes, nós temos 4 médicos para 1.000. Então, isso é uma situação que reflete a desigualdade. Então, é uma má distribuição, efetivamente, e isso, para ser corrigido, nós temos que ter uma política de fixação do médico no interior. Não basta só formar mais médicos, isso não vai resolver. Vamos mostrar aqui para os nossos espectadores umas infografias que nós criamos sobre a questão dos médicos por habitante no Brasil, né? Nós temos um levantamento que abarca quase um século inteiro. Em 1920 era menos de meio médico por 1.000 habitantes e ao longo das décadas, nós vimos aqui 1940, 60, 1980, o ano 2000 e 2017 chegando em 2,18 médicos por habitante. Quer dizer, houve um crescimento muito grande realmente a partir da segunda metade do século passado, mas na primeira metade do século passado praticamente não se alterou, né? Isso se deve realmente ao desenvolvimento econômico do país ou à abertura de novos cursos? Como é que isso aconteceu? Eu entendo que esse gráfico tem que ser comparado com o da população. Então, eu acho que a população médica deveria crescer acompanhando a população dentro dos níveis que se dizem ideais. Então, mas o que nós temos mesmo, de fato, é que a população médica cresceu muito mais que a população brasileira. Eu acho que pelo menos 2, 3 vezes, né? Quanto
abertura de novas vagas para escola de medicina, nos últimos 20 anos, ela triplicou. Então, ela foi de cerca de 10 mil médicos ano formados. Atualmente, nós devemos formar, ano que vem, 30 mil médicos. Então, a questão também está nessa proporcionalidade. Então, basicamente é isso. Então, eu acho que hoje, em números globais, nós temos médicos de acordo com, até acima da Organização Mundial de Saúde e com países em desenvolvimento, que é 2,1 por mil. Mas eles persistentemente mal distribuídos. A gente tem outros infográficos também para comentar. Essa evolução recente, né? Dentro da mesma estratégia, dentro do mesmo critério, 1980, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2017, uma curva constante de crescimento, né, no número de médicos, e realmente a gente deve imaginar que a população brasileira não cresceu nesse ritmo. Né? Realmente os médicos cresceram mais. Um outro gráfico a seguir, que eu acho que já mostra essa distribuição pelo Brasil. Né? Nós temos aí a Vitória, no Espírito Santo, é a capital onde você tem uma concentração enorme de médicos, 12 médicos para cada 1.000 habitantes. As regiões do sul do Brasil, como sempre, a começar do Sudeste, com 2,31, aí nós temos o Centro-Oeste com 2,36, muito puxado pelo Distrito Federal, e 2,31 no Sul. Infelizmente, no Nordeste e no Norte, 1,41, 1,16. As regiões mais pobres, com menos médicos. Faz sentido isso? Total, né? Porque assim, onde tem receita, onde gera riqueza, você vai ter mais prestação de serviço, onde se inclui o próprio médico. Né? Então, aí vem o importante papel do Estado em influir nisso para levar o médico para lá. Porque se você deixar que uma política de mercado da sociedade demande isso, vai acontecer isso, porque hoje o que nós temos é uma lógica de mercado. Temos um bom exemplo disso no gráfico seguinte, que também mostra um pouco do mapa do Brasil, mas já divide os médicos de acordo com os estados. Ou seja, o estado com maior incidência, o Distrito Federal, que é o de maior poder aquisitivo, não por coincidência. O Maranhão. O Rio de Janeiro e São Paulo também bem posicionados, e o Maranhão, que é um dos estados mais pobres do Brasil e tem o menor índice de médicos, né? O Amapá e o Pará. Então, realmente, como o senhor dizia no início, para você reverter esse quadro, é preciso uma política pública que fixe e que incentive a presença do médico nessas áreas? Exatamente isso. E se nós prosseguirmos ainda, dentro desses estados, nós vamos ter muito mais médicos nas capitais que no interior. Então, persiste mais esse modelo de desigualdade ainda. Vamos dizer assim. É verdade. O próximo gráfico, o senhor adivinhou, o próximo gráfico mostra exatamente essa diferença. Ele vai mostrar que nós temos nas capitais, menos de um quarto da população está concentrada nas capitais do Brasil. E mais da metade dos médicos estão nas capitais. E o interior, que concentra 3 em cada 4 brasileiros, 76% da população, tem menos da metade dos médicos. Então, é óbvio que você vai ter sempre mais médicos nos centros maiores por ter mais tecnologia, por ter centros de referência. Então, isso é esperado. O que não é esperado é a tamanha desigualdade. Eu acho que essa é a questão, assim. Então, e é lógico que o médico também é atraído por exercer suas atividades em estruturas adequadas para a sua profissão. Então, na hora que ele tem que ser médico numa situação de adversidade, muitas vezes isso não o atrai, né? As prefeituras pequenas, como o senhor também já citou, elas vinham adotando uma estratégia de contratar o médico por serviço prestado ou então um contrato particular. Quer dizer, não colocava no quadro, não fazia um concurso para médico da prefeitura. Quando fazia, o salário era muito baixo. Quando ele contratava fora do quadro efetivo, ele oferecia um salário alto e muitas vezes há relatos de médicos que iam para essas prefeituras e que recebiam 1 mês, 2 meses, 3 meses e depois começavam a não receber o salário. É verdade que isso aconteceu? É verdade. Isso eu acho que é um fato, né? Isso mostra bem essa falta de política, né? Porque daí você tem uma gestão individual fazendo nas suas visões. Então, eu entendo que a importância dessa carreira. Tem
Um outro fato que eu acho relevante, que numa das nossas normas do nosso SUS tem a descentralização. E o Brasil fez uma descentralização talvez excessiva, porque ele fez uma municipalização. Ao ele municipalizar a saúde para todos os municípios, independente do seu tamanho, ele criou responsabilidades para esses prefeitos e não conseguiu fazer uma organização de uma rede assistencial. Então, hoje, se preconizaria que, pelo menos, você tinha que ter mini-organizações em rede para populações de, pelo menos, 100 mil pessoas, para você ter um médico para criança, um médico para idoso, um oftalmologista, assim. Porque senão fica individualmente cada município tentando fazer a sua saúde e não faz bem feito. Então, eu acho que nós tivemos esse pecado também organizacional. Então, nós tínhamos que rever esse aspecto de planejamento em saúde pública para tentar fazer sistemas de saúde em micro-regiões ou macro-regiões, né? Bom, no final da década passada, para o começo dessa, o governo federal implementou duas estratégias que ele considerava que poderiam atender e resolver esse problema. A primeira delas foi incentivar a abertura de muitos cursos de medicina. E a segunda foi a criação do programa Mais Médicos, que é um programa que trouxe para o Brasil médicos estrangeiros para receberem salários do governo federal e serem colocados justamente nesses municípios mais carentes. Na sua opinião, essas duas medidas foram produtivas, foram positivas para resolver esse problema da concentração? Eu acho que não. Elas foram totalmente paliativas, assim como se nós dessemos um remédio sintomático e um remédio ainda de valor questionável, né? Do ponto de vista de política de fixação, nós mantivemos a lógica do médico temporário, porque o programa Mais Médicos, através desse contratando médicos estrangeiros, né, com diploma não reconhecido no nosso país, são médicos temporários e com contrato precário sobre um título de uma bolsa. Então, é totalmente terceirizado, totalmente precarizado, e esses médicos não vão fixar no interior. Essa política agressiva, com 15 mil médicos, 18 mil médicos, teve um efeito interessante. Primeiro que, eu acho que 30% não foram para os municípios mais carentes, né? Eles ficaram nos grandes centros urbanos. O segundo problema é que os prefeitos os aceitaram e demitiram os médicos brasileiros. Então, não houve mais médicos. Ficou o mesmo número de médicos com linhas de financiamento distintas, porque no Mais Médico o financiamento era do governo federal. Então, houve simplesmente uma troca de responsabilidade. Os prefeitos viram aí uma oportunidade de economizar o dinheiro da prefeitura. Sim, até porque, cada vez mais, o próprio governo federal faz uma centralização de recursos e uma descentralização de responsabilidades. Então, acaba acontecendo isso de uma certa forma. E aí culmina nessa situação. Então, essa estratégia, eu acho que ela foi assim, no sentido de emergência paliativa, e ela não é duradoura e não é temporária e não é boa assim, para a nossa política, porque no documento Demografia Médica que nós estamos vendo, se nós formos ver o documento de 2015, só mudam os números. A desigualdade é a mesma. Então, mesmo com mais médicos formados pelo Brasil, não mudou nada. Continuou com o mesmo problema. Então, não aumentando o número de médicos de uma forma talvez não tão responsável assim, né, que nós vamos resolver isso. Porque escola médica não pode ser tratada como negócio, nem como fomento do município. É uma instituição que ela visa proteger a sociedade e dentro das suas necessidades. Então, é muita responsabilidade uma escola médica que você forma profissionais que vão cuidar da saúde de toda a população e tem que ser bem informados. Você não pode correr riscos com isso. Então, você não pode banalizar a abertura de escolas médicas e a última política, assim, abertura de escolas médicas em municípios que não têm médicos em número e em capacidade acadêmica de ser professor, nos preocupa muito, né? Porque você vai ter que importar professores.
Lá você não vai ter professores de medicina. Então, Claro. é uma política perigosa, eu diria assim. A gente tem também infográfico sobre isso, o aumento dos profissionais em atividade no Brasil. Você veja que isso aqui são os dados, na verdade, tirados da demografia médica, e isso é o número de médicos, é o saldo de médicos novos ano a ano, né? Porque a gente tem o número de formados, mas a gente também tem médicos que se aposentam, que deixam a profissão. Então, a gente vê realmente, houve um salto grande de 2000 para 2015, mais que dobrou o número de médicos novos no Brasil, né? E mesmo assim a solução, como o senhor disse, essa desconcentração não aconteceu. Não aconteceu nada. E para confirmar essa informação, mais da metade dos médicos em atividade hoje, que são 414 mil aproximadamente, se formaram depois do ano 2000. Ou seja, realmente é um fenômeno recente. São jovens, né? São jovens ainda, né? Nós temos também aqui um outro infográfico que também vai nesse mesmo caminho, mostrando aqui os formandos em medicina. Em 2004 tivemos 9 mil e, como o senhor bem lembrou, em 2000 a previsão é a previsão também do Conselho Federal de Medicina. Ele tem mais de 200% de crescimento, chegando a 27 mil formados. Vai ter mercado para todo esse... Isso é uma pergunta que não tem resposta. Isso sem considerar ainda os milhares de médicos, jovens brasileiros que estão cursando medicina na América Latina, né? Que são milhares, então, e que vão vir aqui tentar fazer o revalida, e uma hora eles vão passar, e isso aqui, esse número é ainda maior, eu acho. Está subestimado, na verdade, né? Exatamente. O revalida que o senhor mencionou é esse exame que é preciso o médico que teve um diploma no exterior fazer para poder exercer no Brasil. Ser revalidado, né? No programa Mais Médico, que não é preciso por uma determinação legal, mas fora do programa Mais Médicos, o médico, para ser médico no Brasil, tem que fazer a revalidação como qualquer médico em lugar do mundo. Em outros países, nós também temos que fazer. Sim, então se o brasileiro que se formou aqui no Brasil for ser médico no Canadá, por exemplo, ele tem que fazer uma prova lá. Sempre. E por que não foi exigido isso dos médicos do programa federal? Isso é um problema político da época, então, assim, a legislação da época exigia isso. Em função dessa contratação desses médicos bolsistas, o governo federal fez um decreto, né, e a lei do Mais Médico criou essa situação do bolsista, onde ele não precisa ser registrado nos conselhos regionais de medicina, como são os médicos normalmente formados no Brasil. Então, esses 15 mil médicos não estão registrados nos nossos conselhos e eles estão sob o controle do Ministério da Saúde e da Educação. Falando em educação, o senhor citou há pouco, e eu gostaria de voltar nesse assunto com mais um infográfico, a questão da qualidade do nível de ensino de medicina no Brasil, né? Nós tínhamos em 1920 apenas 7 escolas de medicina no país, quer dizer, há um século. E hoje nós temos 303, a maioria de particulares, 172. Temos 78 federais, 37 estaduais e distritais e 16 nos municípios. Essa profusão recente de instituições de ensino de medicina, escolas e cursos de medicina, isso foi acompanhado com preocupação pelo Conselho Federal? Não, muita preocupação. Lógico que nós temos assim, a sociedade pode pensar que isso é um viés corporativista, mas não é. Então, nós hoje somos o segundo país do mundo em número de escolas de medicina. Nós só perdemos para a China. Então, nós temos mais escolas que os Estados Unidos, mais escolas que o Canadá, mais escolas que a Rússia, né, que tem grandes populações. E isso preocupa muito. E mais, as novas escolas médicas que são abertas em cidades com menos de 100 mil habitantes, com suas dificuldades todas, também, a maioria delas são particulares. Então, com isso, você reafirma uma desigualdade de acesso ao jovem fazer medicina, né? E isso tem suas consequências, né? Então, hoje, então, assim, essa lógica de simplesmente abrir mais escolas para que, numa lógica de mercado, isso seja regulado, ela é muito perigosa, porque você vai tem mais risco de formar médicos com pior qualidade, né? E você não consegue resolver. Porque, além dessas desigualdades todas, nós temos mais uma outra, que é a má distribuição das especialidades médicas. Então, você ainda tem esse problema, porque além de você ter os médicos,
eles têm que estar distribuídos de uma forma harmônica com as necessidades da sua população. É verdade. Eu fiz uma entrevista há pouco aqui no Cidadania também com um colega seu, que é professor emérito da UNB, e ele é um infectologista, ele faz pesquisa. Sim, por exemplo. E ele estava dizendo que realmente é muito difícil ele conseguir médicos da área dele, e o Brasil precisa de mais, né? Sim. Um neurocirurgião, por exemplo, com esse número de, assim, com essa epidemia de acidentes que nós temos de motocicleta hoje no interior, né? Faltam neurocirurgiões com certeza, né? Então, você tinha que ter políticas de organização dessa rede. Isso é deixado a critério de um mercado, né? E não dá certo, porque... Quem tinha que cuidar disso seria o Ministério da Educação, na sua opinião. E da saúde, com políticas determinadas, porque assim, a saúde, que é um bem público, ela tem que ser dirigida e ela não pode ser regida pelas leis do mercado, eu acho. Isso o que tem pessoal, né? Sim, claro. O que tem acontecido, mas também o próprio Conselho Federal de Medicina tem essa mesma visão, que ele critica, inclusive, o fato de que essa profusão de escolas de medicina no Brasil tem beneficiado mais o setor privado da medicina do que propriamente o Sistema Único de Saúde, né? Nós temos aqui, no setor privado do Brasil, 7,6 médicos por 1.000 habitantes, que é muito menos no setor público, né? Então, essas escolas estariam, na verdade, servindo de geradores de mão de obra para os planos de saúde. Sim, e é óbvio também que, digamos assim, todo prefeito de uma cidade desse porte, de 50, 100 mil pessoas, quer ter uma escola de medicina como fomento de prestação de serviços. Isso não é assim que se faz, isso não pode estar certo, né? Então, quando nós vemos escolas médicas nas cidades mais remotas e sem tradição de uma escola médica, isso preocupa muito e é quase que um crime, lesa pessoas, né? Porque o jovem aluno vai para essa escola paga, distante, a família faz um esforço inimaginável para que isso muito caro, aconteça, e essa pessoa não está tendo o que merece, né? E isso é uma coisa muito injusta também, muito desigual também. Essa mudança no perfil do médico brasileiro, nós temos mais 2 infográficos aqui, os 2 últimos do programa, que a gente mostra, por exemplo, isso é uma coisa interessante, né, que em 1920, 20% mais ou menos dos médicos eram mulheres, 1 em cada 5. E hoje em dia a gente já tem quase a metade. Entre os profissionais mais jovens, até 29 anos já é mais da metade, também de 30 a 34, também mais da metade. Importante essa presença feminina na profissão? Eu acho muito importante, até benéfica, mas isso leva a modificações de comportamento, né? Então, é uma feminização da medicina. Na área que eu atuo, que é a pediatria, por exemplo, é muito maior que isso, né? 70%, tem profissões, 80% de mulheres. Tem especialidades da medicina em que as mulheres preferem atuar mais. Ortopedia tem menos, urologia tem menos mulheres, mas assim, então, mas na pediatria particularmente você vai ter uma grande quantidade. Com isso, fica muito claro cada vez mais que o profissional vai ter características porque a médica mulher, ela é mãe, ela tem seus ideais fora a sua profissão. Então, ela é mais organizada, ela é mais planejada. Então, ela vai querer ter uma carga horária mais definida, ela vai querer ter um vínculo empregatício com uma carreira e ela quer atender a sua família. Então, isso, com certeza, vai gerar a necessidade de mais empregos, de mais cargos, né? Temos uma última infografia aqui para comentar com os olhos, que são as idades médias. Sim. Hoje nós temos, na média, o médico em atividade no Brasil tem 45,4 anos de idade, mas os homens mais velhos que as mulheres, também consequência desse avanço, desse crescimento. Né? E veja bem que a idade média de um médico, assim, que ele começa a ser produtivo, é perto de 30 anos. Então, esse médico aqui tem 12, 15 anos de profissão, né? O médico começa com 30, quando ele fez toda a sua residência, e vai até 60, 70 anos de idade. Então, ele começa mais tarde, né? E aí você veja que são médicos muito jovens, fruto dessas últimas modificações dos últimos 20 anos, né?
É um investimento muito grande se formar em médico, né? Como o senhor disse, às vezes a pessoa entra na faculdade com 18 anos e só começa realmente na profissão lá pelos 30, porque você tem um curso longo, depois você tem a residência, depois você tem a especialização. Do seu ponto de vista, o senhor é um médico com muita experiência, conselheiro do Conselho Federal de Medicina. O senhor acha que a medicina no Brasil, o padrão dela, apesar dessas distorções, dessas desigualdades, dessas concentrações, tem um bom nível em termos mundiais? Veja, ele continua desigual. Eu acho que nós temos uma boa medicina em grandes centros, assim, semelhante aos grandes centros europeus, mas temos também uma medicina ruim. Então, assim, tudo é desigual em função dessas situações, né? Eu acho que nós temos que trazer aqui uma política de você ter uma igualdade. A tal equidade que nós defendemos tanto no nosso SUS, nós temos que praticá-la. Eu acho que o acesso da saúde, que é um dos nossos princípios, tem que ser uma exigência. Nós não podemos ter restrição de acesso. Então, nós temos que levar equidade e uma justiça de tal forma que todo cidadão brasileiro tenha, pelo menos, a mesma oferta mínima de produtos em saúde para seu cuidado. Doutor Donizete, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Senado. Obrigado. Bom, se você quiser rever, baixar ou assistir esse programa, você pode acessar o site senado.leg.br/TV ou então o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Para fazer um comentário, crítica ou sugestão, você pode mandar um WhatsApp para o 619-9966-1616 ou telefonar de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.